Bom dia a todas e todos os ouvintes da RBA Litoral. Começa agora mais um programa Porto Cidade com o Chico Nogueira, sempre trazendo temas importantes, sempre fazendo a ligação com o Porto e a cidade. Nosso tema de hoje é falar sobre o meio ambiente, sobre resíduos sólidos, e a gente vai fazer um grande bate-papo com duas pessoas muito militantes, também estudiosos do assunto. Teve um seminário essa semana que vão trazer bastante novidade, bastante discussão sobre a questão do meio ambiente da nossa cidade e da nossa região. Então, mas antes de a gente fazer esse grande bate-papo, nós vamos estar trazendo para vocês o quadro do Covid-19. Sempre fazendo um comparativo de uma semana a outra, nós estamos aqui com a ocupação de UTI cada vez mais baixa, graças a Deus aí, graças a vacinas. As pessoas que já estão tomando vacina, sempre bom lembrar que já está acima de 70 anos, já pode tomar a terceira dose da vacina, e você se protege. E quem não tomou ainda a primeira nem a segunda, faça a sua, já vai direto para a policlínica, já está reservado sua vacina, porque é importante sua imunização por completo. E aviso aos trabalhadores portuários que a AstraZeneca já está à disposição também para que vocês possam tomar a segunda dose. Quem não tomou ainda, tome rapidamente. E eu queria fazer aqui somente o comparativo aqui do número de mortes de uma semana para outra. Você vê, teve aí 2.125 mortes que tiveram na nossa região desde o começo do Covid-19. E na região não, aqui somente Santos, né? E nós temos 2.128. Então, temos aqui um aumento de 3 mortes por semana. Tinha um quadro aqui, chegava a ser 20, 30 mortes por semana. A gente está aqui reduzindo cada vez mais. A gente agradece muito aí o esforço aí dessa questão da vacinação, os profissionais da área da saúde que estavam na linha de frente, estão na linha de frente, tanto na proteção como agora na imunização. Parabéns aos profissionais da saúde, servidores públicos que estão sempre nos acolhendo, nos protegendo, no sentido de sempre dar o melhor da sua profissão. E eu queria falar com vocês hoje, nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Esse tema é um tema que tem tudo a ver com a questão portuária, com a questão do meio ambiente. Nós temos aqui vários conflitos ambientais, questão de resíduos sólidos, que é a questão da cava subaquática, que é um tema que já discutimos também nesse programa, no Papo Reto com o vereador Chico Nogueira, que, de fato, a gente percebe muitas vezes a população não sabe, não tem conhecimento, e é necessário que a gente possa levar esse conhecimento para vocês. O que acontece na nossa cidade, na nossa região. E por que nós sofremos tanto nessa nossa região por doenças cancerígenas que muitas vezes você não sabe por que tem tantas pessoas hoje com doenças cancerígenas, seja qualquer tipo de sintomas que você tem aí, seja leucemia, seja qualquer tipo de câncer que tem cometido nossos familiares, a gente percebe que tem uma história. E se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, a gente não vai estar cuidando da nossa saúde. Portanto, esse tema de hoje é um tema super interessante, super importante para todos nós aqui do Porto, da cidade e também da nossa região, é cuidar do nosso meio ambiente. Para isso, nós temos aqui as leis, que é a lei de questão do resíduo sólido, que tem a 12.305, que é a federal, e a 12.300, que é a estadual. E nós vamos trazer dois convidados muito importantes, dois amigos nossos que têm esse tema importante no debate do dia, e eu queria chamar aqui para contribuir com esse debate no programa Porto Cidade, a nossa professora ambientalista Mari Polacchini e também nosso professor Jeff Castelo Branco, que já é para nós aqui da casa, que já vem sempre trazendo informação importante para nós aqui. Eu chamo todos os dois para poder fazer parte dessa grande debate no meio ambiente. Professor Jeff, professor Mari, tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos e todas que estão conosco nesse momento. É um prazer e uma honra estar aqui de novo com você, Chico. Legal. Professor Jefferson, bom dia. Bom dia, Chico. Mais uma vez agradecer pela oportunidade de poder falar para o teu público, né? E como você salientou no início, parabenizar os profissionais de saúde, né? Nessa época de pandemia, quase 2 anos de pandemia, e eles têm feito um trabalho e um esforço hercúleo, né? Para nos ajudar e manter a mínima dignidade, né? Da população brasileira. Parabéns a todos e graças a Deus, Chico, parece que a vacina parece que está surtindo efeito e a gente está indo por um ambiente melhor. Parabéns, Chico, por você conduzir esse programa importantíssimo, né? Para a sociedade santista, que é trazer a realidade portuária, né? E esse encontro da cidade com o porto. Parabéns, Chico. Obrigado, obrigado. A gente sempre faz uma comparação de uma semana para outra, a gente sempre observa a queda, né, no número de leitos na UTI, também a queda no número de mortes, número de contaminados. Isso é um reflexo, para nós, semanal, para a gente ver como é importante a vacina, né? Como foi, se a gente tivesse tido comprado as vacinas anteriormente, né? Quantas vidas poderiam ter sido salvas, né? Então, é importante a gente sempre colocar a importância da vacina. Os profissionais de saúde, que sempre estiveram na linha de frente, muitos tiraram a sua própria vida para nos salvar, né? Então, tem que sempre colocar isso, né? Eu queria aqui passar um pouco o currículo da Mari, que todos nós conhecemos, mas é importante que nossos ouvintes aqui, dos internautas, possam conhecer um pouco mais da Mari, que é engenheira agrônoma, é fundadora do movimento contra agressões à natureza, secretária executiva da CONDEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e presidenta do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal de Peruíbe. E também é conselheira do Conselho Gestor da Marinha do Litoral Centro, integrante do Núcleo de Estudo de Pesquisa da Saúde Socioambiental da Unifesp e coordenadora da Frente Ambientalista da Baixada Santista. Também está nos grandes movimentos que é Cava é Cova, movimento contra o incinerador, então, assim, navio, bomba, enfim, a Mari está em tudo que é lugar, a Mari está presente, contribuindo, militando. A gente tem uma honra muito grande de receber você aqui, Mari, assim, e o orgulho de você estar junto nessa luta, porque não é fácil, né? Você é uma estudiosa do assunto, e eu fico muito orgulhoso de ter você aqui no nosso programa, tá? E eu queria aqui mostrar que, assim, a gente fica muito satisfeito de saber que tem pessoas como você, professor Jefferson, que já é frequentador do programa, que realmente luta, dedica a sua vida em salvar o meio ambiente. Quando se fala em meio ambiente, as pessoas não têm noção. O meio ambiente fala em saúde, é vidas, né? E a gente é uma pauta que muitas vezes é discriminada e as pessoas não têm noção que o planeta está porque está hoje por conta de que nós, seres humanos, não cuidamos lá atrás, né? Então, é super importante, eu fico muito satisfeito e orgulhoso de ter pessoas como você na nossa região, defendendo nossa cidade, nossa Baixada Santista. Parabéns, viu, Mari? Eu que agradeço, Chico. Eu queria falar também do professor Jeff Castelo Branco, que é diretor do Combate Associação de Poluentes, pesquisador de estudo de pesquisa também da Unifesp, também um mestre em ciências de programas de pós-graduação da Unifesp, enfim. O professor Jeff dispensa já comentar, porque o professor Jeff está aqui numa luta enorme da Cava, está na luta enorme da questão do navio-bomba, somos parceiros nessa questão. Tem um incinerador também, né, Mari, que teve a questão do incinerador e também da questão da termoelétrica de Peruíbe, toda uma luta que, graças a Deus, a gente conseguiu tirar aquela termoelétrica, aquele projeto de Peruíbe, mas estamos aí com uma nova roupagem no navio-bomba para abastecer uma termoelétrica em São Paulo, né? Então, nesse sentido, eu queria que a gente, primeiramente, fizesse um cenário aqui da lei 12.305, que é a lei nacional de resíduo sólido, e a 12.300, que é a lei estadual, que vocês pudessem me colocar para os nossos ouvintes como anda a questão da lei em nossa região, se nós estamos cumprindo na risca, se está muito longe de chegar à nossa realidade ideal para a questão ambiental. E vocês tiveram um seminário, foi ontem, né? Seminário,
e eu acho que vocês estão fresquinhos, com muita informação. Queria passar a primeira palavra para a Mari, que ela pudesse dar um quadro para nós, um pouco sobre a questão, como estão essa questão do resíduo sólido na nossa cidade, nossa região, Mari. Tá certo. Bom, infelizmente, a nossa região, ela tem sido assolada por empreendimentos que eles só servem mesmo aos investidores, né? Eles não trazem emprego para a nossa população, eles não trazem melhoria na nossa qualidade de vida, e desde 2017, que a gente começou nessa luta, né, que foi quando foi criada a Frente Ambientalista, a gente está tendo um enfrentamento atrás do outro, é uma coisa assim, impressionante, não dá nem tempo de respirar, já vem uma outra bomba, e sempre trazendo grandes prejuízos para a população da Baixada Santista, né? Principalmente em relação à saúde, como você bem iniciou o programa, falando das consequências, né? Principalmente os vários tipos de cânceres que têm surgido, e esses empreendimentos, eles são, sim, uma grande parte do problema. Infelizmente, na Baixada Santista, que é um reflexo do que acontece no Brasil todo, apesar de nós termos uma política nacional de resíduos sólidos, em tese, né, porque o Brasil tem excelentes leis, né, isso a gente sabe faz tempo. Tá? O grande problema é que elas não são cumpridas, elas não são colocadas em prática. Então, nós temos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos muito bom, se fosse cumprido. Ele foi fruto de praticamente 20 anos de discussão, ele completou 10 anos de existência e não foi implantado, quer dizer, praticamente 30 anos, né, em torno de um projeto para não ser efetivado. Nesse plano, ele é bem claro no tipo de rota de gestão dos resíduos que nós escolhemos, né, que a sociedade brasileira escolheu, e essa rota, ela contempla o quê? A separação dos resíduos, né, o ideal seria nas 3 frações, para que fosse encaminhado para reciclagem, para que fosse feita a compostagem, e só realmente a parcela que não tivesse como recuperar, iria para o aterro. Então, os aterros teriam uma longa vida, não seriam o problema que eles são hoje. O plano, ele prevê a implantação da logística reversa, que é as empresas se responsabilizarem pelas embalagens que elas colocam no mercado, porque um outro hábito, né, no Brasil é delegar toda a responsabilidade para o consumidor final. Então, assim, falta água, não importa que um boi consuma 700 litros de água, né, e a pecuária tenha milhões de cabeça de gado. Quem tem que diminuir o tempo do banho somos nós, né? Como se essa redução fosse afetar realmente o gasto da água. Não que nós não devamos fazer a nossa parte, mas a nossa parte, ela é ínfima diante dos grandes responsáveis, que são os grandes empreendedores, né? São os grandes investidores. Então, a logística reversa, ela responsabiliza o produtor do resíduo para que ele dê um destino final. E ela também não foi implantada. Quando muito o que a gente vê são aqueles coletores para pegar pilha no supermercado, para pegar bateria, né, lá naquela loja de celular, e que nós temos que ir lá levar, né, o produto. Você mesmo, Chico, trabalha com essa recuperação, né, dos eletroeletrônicos, só que assim, do lixo eletrônico, então, mas e quem produz? Nós ainda vivemos numa sociedade que existem embalagens que não são recicláveis. Como que isso é possível? Como que isso é viável nos dias de hoje, com o problema que nós estamos tendo com a gestão dos resíduos sólidos, que seja permitida uma embalagem que não é reciclável? E muitas das que são recicláveis, que têm o símbolo do reciclável, na realidade, quando elas são encaminhadas para os galpões da reciclagem, elas acabam sendo enviadas para o aterro. Por quê?
o custo da reciclagem é tão alto pela mistura de materiais que há naquela embalagem que não há investidor que queira investir, que queira aplicar o seu dinheiro para mexer com esse material. Então, assim, ainda reportando a política nacional, vou até deixar estadual, porque aí o Jeffer dá continuidade. Nós temos esse plano que ele seria bom se ele fosse implantado, mas que, infelizmente, não foi. E que agora sofreu uma alteração para quê? As termoelétricas movidas a lixo, porque o professor Hélio, ele sempre fala isso, o professor Hélio Lopes, que é um grande ativista também aqui pela causa ambiental da nossa região, então ele sempre fala que as incineradoras, elas nada mais são do que termoelétricas movidas a lixo, porque o sistema de funcionamento é muito similar, né? Então, agora, para resolver esse problema que não foi resolvido da maneira correta, a gente está dando o velho jeitinho brasileiro de empurrar com a barriga para dentro de uma fornalha e queimar tudo, né? Porque aí some o lixo, some o problema. Verdade. É mais ou menos isso. E a gente continua não cumprindo o papel da questão da logística reversa e queimando o lixo. E é aquilo que você falou, você joga o problema por debaixo não do tapete, mas sim na fogueira, né? Você não coloca que seja o problema, porque resíduos sólidos, eu queria que o Jefferson se aprofundasse um pouco nisso, para que as pessoas entendam o que seria resíduo sólido, porque tem um resíduo industrial de grande vulto, né? E tem um resíduo doméstico, né? Que é importante as pessoas entenderem. Como que a gente poderia fazer, ajudar a questão ambiental, mas, sobretudo, as políticas públicas que têm que avançar nessa direção para facilitar o munícipe, no sentido dele ter, de fato, uma coleta permanente de reciclável e que tenha realmente essa política. Não adianta você reciclar e depois o catador mistura tudo no lixo e vai para o aterro. Não adianta o próprio munícipe fazer o seu trabalho, ter essa consciência e não ter uma política de destino correto. Queria que o Jeff se aprofundasse disso, e depois eu falar um pouco sobre o lixo eletrônico, que é importante, que a Mari colocou aqui. Então, Chico, realmente, como a Mari colocou, né, 10 anos de política nacional de resíduos sólidos, e muito pouco se avançou, né? Os governos locais, estaduais, regionais, né, muito pouco fizeram para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é uma potência que ela é muito mais que uma lei, né? Ela é uma política completa e, como você mesmo colocou, Chico, ela é de uma complexidade e ela aborda questões tão importantes no bojo da sua estrutura que atinge, né, todo o tripé, atinge satisfatoriamente o tripé do desenvolvimento sustentável. Você não tem a dúvida que na construção da política nacional, que foi feita por pessoas de extrema competência, ela considerou, né, o desenvolvimento sustentável e considerou, Chico, aquilo que a gente coloca que é o ambiente, saúde e sociedade, né? Todo no seu grau de importância máxima que os prefeitos deveriam estar, né, vislumbrando e observando, e não estão. Infelizmente, não estão, Chico. Gostaríamos de ter um diálogo melhor com o executivo, principalmente da nossa cidade de Santos, né, para discutir em alto nível, junto com a Câmara, junto com outros poderes, né, e outras, junto com a sociedade civil, os destinos da nossa cidade em relação ao lixo, né, que a partir do momento que a nossa cidade toma uma decisão, que é a maior cidade aqui da região, né, no sentido de conduzir a política regional, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, porque Santos acaba sendo o carro-chefe que vai levar os outros municípios também a tomar determinadas decisões. E não está havendo, Chico, nós estamos vendo que há um bom tempo, há anos, né, que não há na cidade e na região uma discussão séria de alto nível, né, para que a gente considere toda a questão do lixo que abrange a nossa cidade, né? Nós temos aí a AGEM, né, que não consegue fazer uma discussão metropolitana de alto nível, pelo menos não consegue envolver a sociedade, principalmente a sociedade civil organizada,
há agora uma decisão do tribunal onde obriga, né, onde determina que a AGEM e o CONDESB coloque 50% dos assentos para a sociedade civil. Isso já faz alguns meses, 1 mês ou 2, e a gente não vê movimentação nenhuma em relação a isso, né? O que está havendo, né? O que está havendo com a CONDESB, com a AGEM? É preciso cumprir a lei, é preciso repor esses assentos, 50% dos assentos para a sociedade civil, para que a gente possa discutir, como diz a própria determinação judicial, a questão da política de resíduos da nossa cidade, né? O que a gente vê é uma tentativa de empurrar a goela abaixo do Santista, né? Os incineradores, né? Disfarçados de geradores de energia, porque aquilo não gera energia nenhuma a partir do lixo, porque se você cumpre, e deve cumprir, e tem que cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tirando aquilo que é reciclado, apoiando os catadores, apoiando as atividades de reciclagem, não tem como gerar energia, Chico. Você gera energia de lixo, de resíduos, que tem um potencial energético. E esse potencial energético, quando você tira ele para reciclagem, não tem nenhum. Então você vai ser obrigado a queimar gás em altas quantidades para poder gerar energia. Então a gente acaba deturpando tudo de lógica que possa haver, né, dentro da questão da geração de energia e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eles estão, de uma certa forma, criando mecanismos para levar, né, a destinação de resíduo como produção de energia. Isso é totalmente absurdo, estapafúrdio, porque além de gerar um ônus pesado para os cofres públicos, que nós, Chico, nós vamos ter que pagar, gera uma poluição terrível para a sociedade que está no seu entorno. Então, há, de fato, uma quase desobediência dos governos em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que a gente precisa pegar firme, Chico, para que a gente possa afastar da nossa sociedade essa tentativa, desculpe, eu sinto isso como cidadão, né, de sabotar o ambiente nosso, né, local, com a emissão de toneladas e toneladas de poluentes, que é o que vai significar isso, para uma pseudo geração de energia, que energia não vai gerar nenhuma. E se gerar energia, vai estar desrespeitando frontamente, Chico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, inicialmente é isso, Chico. A gente tem que considerar isso que você falou. É um assunto complexo que traz ambiente, saúde, sociedade, e todas as interfaces têm que ser discutidas, Chico. Legal, professor. Mário, você estava falando aqui a questão que normalmente o empresariado ele não é cobrado a questão da economia, do que se deu exemplo aqui da questão quantos litros um boi ele consome diariamente de água, né? A gente podemos dizer que o industrial brasileiro ele está longe de ter essa consciência ambiental, porque esse assunto está em pauta, em destaque mundialmente, e a gente percebe que tanto na Europa tem discutido muito a questão do meio ambiente, que estão sofrendo agora o revés da natureza. A natureza ela responde, né? Ela não fala no momento, mas ela responde através dos efeitos naturais. E tem visto aí várias questões ambientais, fenômenos naturais que estão agredindo as cidades na Europa, na Ásia, enfim, tudo que é lugar. E aí eu acho que o pessoal está começando a pensar um pouco mais do meio ambiente, refletir o que foi feito no passado, o erro do passado. E quando a gente chega no Brasil, a gente pega um cenário desse e acaba, que nem o professor Jeff colocou, modificando o pseudo-energia. Vamos trabalhar dessa forma que a gente acaba com as duas coisas, com o lixo e vamos gerar energia. Como se isso fosse o melhor dos mundos e na contramão de tudo que o mundo está dizendo hoje. Como a gente consegue conscientizar, primeiro, a população para vir para a luta? Porque a população, quando vê esse tipo de empreendimento, pô, legal, vai gerar energia, vai baratear minha conta de luz, mas não sabe o que vai estar por trás disso, quanto ele vai gastar de remédio depois para doenças que vão adquirir. Então, é importante a gente colocar isso em pauta de forma didática, mostrar para a população, quando se trata de meio ambiente, o assunto é bem complexo e precisamos tomar decisões
corretas. E eu acho que nós temos várias propostas, exemplo, que o mundo está nos trazendo, os erros que eles fizeram, que estão corrigindo. E nós estamos ainda há 50 anos atrás, trazendo termoelétrica para poder gerar energia. É um absurdo esse tipo de pensamento. Queria que você se aprofundasse um pouco mais, Mari, sobre isso, sobre a questão dessas novas políticas que estão sendo implantadas e por que a gente não consegue conscientizar a nossa população para vir para a luta. O som está desligado, tá assim, abre o som. Desculpa. Então, é interessante porque quando a gente olha todo o panorama, né, dos últimos, acho que até das últimas décadas, essa opção pelas termoelétricas, pelas incineradoras, elas parecem um projeto de longo prazo daqueles que detêm o dinheiro e o poder, porque não surgiu ontem. Aqui, você citou no início a termoelétrica que tentaram implantar aqui em Peruíbe, foi em 2017 que nós ficamos sabendo, quando já estava prevista para iniciarem as obras em 2018. Então, nós ficamos sabendo no fim do jogo. No momento que começamos a pesquisar, vimos que em 2011 tinham iniciado as tratativas com a administração pública local. Então, já fazia pelo menos 6 anos que aquele projeto estava em andamento na nossa cidade, sem que nenhum de nós soubéssemos. Então, assim, a gente vê que, apesar de tudo isso ter sido intensivado nesse governo, é algo que já está vindo de governos anteriores. Em vez de implantar, né, uma política nacional de resíduos sólidos, que contempla, como o Jeffer também colocou, né, não só a questão ambiental, como a questão social, porque hoje nós sabemos quantas famílias que sobrevivem da reciclagem, da coleta seletiva. Então, é um segmento que cresceu muito e que é muito importante na geração de renda, na inclusão social, né, na segurança alimentar, né? São muitas pessoas que sobrevivem dessa atividade, e elas vão ser as impactadas mais diretas desse tipo de política de queimar lixo. Porque por mais que eles digam que não, inclusive quando foi aprovado no CONSEMA, na penúltima reunião do CONSEMA, o projeto da incineração em Santos, da Urivaloriza Santos. E eles o tempo todo falaram que eles não iam afetar a coleta seletiva, mas é mentira, porque o nosso lixo é um lixo muito úmido, como o Jeffer já disse, não gera combustão. Eles vão ser obrigados a queimar plástico, papelão e papel, que são... O plástico, ele vem de onde? Do petróleo, ele é um combustível excelente. Se eles não queimarem plástico, papelão e papel, eles vão ter que queimar gás, que isso já está previsto, que essa incineradora, ela também usará o gás em determinados momentos. E quando você falou da conta de luz, a geração da energia pelo processo da incineração, ela encarece tremendamente o fornecimento da energia. No último leilão que teve, que foi na semana passada, eles venderam uma cota de energia gerada por incineração, o custo dela foi 4 vezes maior do que das outras fontes de energia. Então, olha o que isso representa também na nossa conta de luz. A energia que ela gera é uma energia muito pequena, né? Ela precisa de um grande volume de queima para gerar energia. Então, para que ela tenha uma parcela significativa na composição final do fornecimento energético, a gente tem que ter muitas incineradoras espalhadas pelo nosso país, pelo nosso estado. Então, vai gerar muita poluição, vai queimar muito reciclável e vai prejudicar todo mundo em todos os sentidos. Em relação
a forma como os nossos empreendedores eles olham para o nosso país, realmente é um olhar de colônia. Eles não têm para o Brasil, eu acho que é um carinho, eu acredito nisso, né? Que não existe um carinho desses nossos empreendedores pelo nosso país, pelo nosso povo. Eles não se preocupam em desviar cursos d'água que iriam não só permitir o funcionamento das hidrelétricas que já existem, não que seja, né, também uma alternativa 100% sustentável ambientalmente, mas já existem. Eles desviam o fornecimento de água das pessoas para a criação de gado, né? 1 quilo de carne, ela necessita 18 mil litros de água. E quem consome carne? Então, nós vemos que o nosso país, de novo, era um processo do qual nós estávamos saindo, que isso ficou durante o período do governo do PT, houve um grande investimento e um grande desenvolvimento do nosso país, no sentido dele deixar de ser apenas a colônia produtora e passar a ter um protagonismo como uma nação em desenvolvimento, né? Onde nós paramos de ser só os fornecedores da matéria-prima, né? Os fornecedores das commodities. E, atualmente, nós voltamos para esse patamar. Nós estamos destruindo nossas florestas para vender madeira in natura. Nós estamos acabando com a nossa água para exportar gado, né? E formas cruéis. Eu nem posso começar a falar muito porque eu sou vegana, então já é um tema que começa a me tocar demais, né? Porque nem deveria. Sem contar que a produção agropecuária é um dos grandes vilões do aquecimento global. Na realidade, está tudo interligado. E o que eu acho, assim, né, finalizando, o mais contraditório é que, ao mesmo tempo que o nosso país e mesmo o nosso Estado ficam assinando acordos internacionais de redução de emissão de gases, né, de reversão das mudanças climáticas, investe paralelamente nas piores tecnologias, naquelas que vão acelerar esse aquecimento e que vão, principalmente nós que moramos na zona litorânea, que vão nos deixar numa situação muito ruim, porque o mar está subindo e nós somos os responsáveis por isso, né? Sem contar no volume de chuva que está cada vez mais absurdo. É isso, Chico. Verdade, Mari. Eu queria, a Mari falou bem, nós somos responsáveis por isso, mas também tem uma grande parcela de empresariado que não faz a sua parte, que deveria fazer. Logicamente, tem alguns que fazem, tem que aqui enaltecer aqueles que fazem e cumprem a lei, mas muitos não cumprem a lei. E eu queria que o Jeff falasse um pouco para nós aqui a respeito de dois empreendimentos que aí tem a ligação direta ao porto, né? Um tem direto ao porto, está muito próximo ao porto. Uma é a questão da implantação do incinerador na área continental de Santos, né? Que já foi muito debatido aqui nesse programa, que teve uma contrapartida que está sobre júdice no Ministério Público, que fechou lá o emissário submarino, foi atropelado, quer dizer, teve uma situação de impacto de vizinhança e foi feita uma compensação por uma reforma no emissário submarino para poder se instalar um incinerador na área continental. Isso é um ponto. Outro ponto é a questão da cava subaquática que está instalada na região de Cubatão, no estuário, praticamente estuário do Porto de Santos, onde essa cava subaquática ela deposita resíduos que foram tirados da dragagem onde tinha vários metais pesados, contaminantes, que tinha que ser feito tratado, tinha que ser sido corretamente encaminhado para um destino correto, não colocado debaixo, não do tapete, debaixo da água, né, para ninguém ver. Então, acho que são dois
empreendimentos que nos preocupam muito, a questão ambiental, porque um trata de resíduo e fala que a Mari acabou de falar, só para poder, eu queria que você tocasse uma coisa que a Mari não tocou, a questão das compensações ambientais, que isso é uma pauta que eu tenho colocado na Câmara, que muitas vezes não tem como compensar a saúde da população, o risco de morte que as pessoas estão expostas a empreendimento desse tipo. Não tem como compensar. Então, para mim, na minha cabeça, essa lei de compensação, impacto de vizinhança, cabe para pequenos empreendimentos, que vai ter a questão viária, a questão de saúde, tem que ter implantar uma policlínica, uma escola, um empreendimento da construção civil, que é possível fazer um remanejamento e um melhoramento da região, mas quando se trata de impacto ambiental e questão que nós estamos falando do porto, empreendimento de grande vulto, que vai atingir diretamente a saúde do trabalhador e a trabalhadora de todos os municípios da região, eu vou até incluir aí 3 mais 2 aqui, mas você não precisa falar tudo, que não vai dar tempo, mas assim, navio, bomba e terminal de fertilizantes. Como a gente podemos fazer compensação ambiental? É um absurdo. A gente está trabalhando e a CETESB tem dado licenciamento nisso. Então, eu queria que você comentasse essas questões em cima dos licenciamentos ambientais e das compensações. Para mim, no meu ponto de vista, pode ser que esteja errado, mas assim, não há compensação ambiental em empreendimento que leva as pessoas à morte. Isso tem que ser deixado muito claro. Mas eu queria ouvir você, já. Olha, Chico, você traz assim um desafio muito importante para falar sobre esses assuntos, né? Extremamente graves. Né? E o importante, para começar, Chico, é importante informar o judiciário que a discricionariedade da CETESB está profundamente comprometida. A CETESB, atualmente, já há alguns anos, não tem condições de ser o órgão máximo ambiental do nosso Estado, né? Eu não estou falando dos técnicos. Os técnicos que têm a CETESB são de primeira linha. Eu estou falando da política da CETESB, né? da mão do governo, dos governos que tem sobre a CETESB, que está inibindo com que a companhia cumpra de fato a sua determinação de proteger o meio ambiente do nosso Estado. A CETESB, do jeito que está sendo conduzida, está fazendo um desserviço ambiental no Estado de São Paulo. E é preciso que a Justiça se atente a isso. A discricionalidade da CETESB está comprometida e está comprometendo o ambiente saudável do nosso Estado. Dito isso, Chico, eu digo o seguinte, começando pelo que você falou, né? A questão dos compensações ambientais. E eu começo pelo WAVE. Chico, é preciso que a Câmara de Vereadores discuta a lei que institui o WAVE na nossa cidade. Não é possível você discutir um estudo de impacto de vizinhança com compensação ambiental. Se você vai impactar a vizinhança, não há dinheiro que pague isso. E se isso for feito, tem que ser discutido com os impactados e não com o prefeito, e não com os técnicos do prefeito. Isso tem que ser discutido quem é que vai cheirar resíduo. Isso tem que ser discutido quem vai ter suas casas demolidas. Isso tem que ser discutido quem vai ter o seu território contaminado. E explicado a essas pessoas que isso vai acontecer. Né? E não pegar um dinheirinho fácil lá, Chico, e depois sair reformando tudo que não precisa reformar, que é o que você colocou, o emissário submarino, que não precisava de reforma nenhuma, e sim precisava de fazer escola nos morros para que as casas não caiam com as chuvas e com as mudanças climáticas. Isso não foi feito. Então, Chico, essa lei do WAVE tem que ser colocado que a discussão tem que ser feita com quem vai receber o impacto e os recursos têm que ser discutidos com a Câmara e com os conselhos de saúde e de meio ambiente do que vai fazer com esse recurso. E não o prefeito lá destinar para qualquer fim, para qualquer coisa que não serve à população, principalmente à população impactada. Dito isso, Chico, respondendo a alguns colegas que já se manifestaram, queimar resíduo
é transferir tudo que é sólido para gás poluente, jogar na população. Isso é verdade o que foi dito. E outra coisa, a educação, gente, educação todos nós precisamos o tempo todo. Não tem gente que vai ensinar e que vai aprender. A educação ambiental se faz com a participação política, com a participação do povo, em saber que o seu lixo gerado tem que ter uma destinação correta. Senão, quem vai pagar o ônus e o preço caro, como está acontecendo, é você que está gerando o lixo. Você está sendo obrigado a ter um tipo de consumo que você vai pagar caro por causa disso, porque as alternativas que estão sendo postas é de assaltar o seu bolso e de levar você a pagar a conta pesada de toda a irresponsabilidade que está sendo cometida pelo não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso precisa ser dito, Chico. E, como você falou a respeito da cava subaquática, é outro absurdo. Um absurdo sem tamanho. Fizeram um buraco, gente, um buraco, simplesmente um buraco no nosso estuário e enterraram toneladas e toneladas de sedimentos altamente contaminados com a tabela periódica tóxica inteirinha. Né? Uma área que vai de Santos até Cubatão, que estava há mais de 20 anos sem dragagem, proibida. A época que a CETESB funcionava, ela proibiu, Chico, a dragagem. E depois que a CETESB passou a não funcionar mais, ela liberou a dragagem pior, autorizou enterrar isso debaixo do leito, um absurdo completo, sem tratamento nenhum. Isso precisa ser julgado pelo juiz federal que está com o caso. É necessário tirar esse resíduo enterrado inadvertidamente no nosso território e mandar para tratamento, Chico, como é feito nos outros países. Esse tipo de cava tóxica só existe no Brasil. E só existe no Brasil por uma boiada, Chico, que está passando desde 2017, e nós precisamos fechar essa porteira e retomar a consciência política ambiental no nosso país. E, por fim, Chico, a questão do nosso porto, né? A questão desse navio que possivelmente é o que vai fornecer gás para a termoelétrica, né? Para jogar toneladas e toneladas de gases tóxicos na nossa cidade, que já está comprometida sob o ponto de vista ambiental do nosso ar, ele já está acima daquilo que a OMS preconiza como saudável. Nós precisamos reduzir a poluição e não aumentar, né? Então, esse navio ele traz uma insegurança para o nosso porto, porque se acontecer um acidente, Chico, no local que ele está colocado, pode ter um efeito dominó com a Ilha Barnabé, pode ter um efeito dominó com o Cais da Lemoa, pode ter um efeito dominó com as florestas que podem incendiar e toda a nossa fauna, manguezal, de manguezais, da Mata Atlântica pode incendiar junto. Isso é um absurdo. Em todos os países do mundo está colocando esse navio para mar aberto, fora da população. As grandes empresas internacionais que tratam do risco social aconselham a colocar esse navio a 20, 30, 40 quilômetros longe da costa e não do lado da cidade, como estão se fazendo, Chico. E, por fim, pior, Chico, é o PDZ, que traz o depósito e a descarga de nitrato de amônia para o centro do porto, Chico. Se acontecer um desastre como o Beirute, ele vai ser 10, 100 vezes maior do que aquele e inviabilizar o nosso porto, Chico. Como você coloca, isso tem que ser levado para o final, lá no final, porque se acontecer alguma coisa lá, todo o porto está seguro, a cidade está segura, está longe dos grandes centros. Então, quer dizer, nós estamos aqui com uma política de incoerência na nossa cidade, Chico, em relação ambiental, social e econômica, que precisa ser discutida com a Câmara em alto nível. É preciso discutir com o prefeito, trazer o prefeito para a discussão. Eu não vejo o prefeito falar nada sobre tudo isso, sobre esses desastres que se avizinham na nossa cidade, essa poluição e essa contaminação ambiental desenfreada que se avizinha, e o prefeito está calado. Não vem para a Câmara discutir, não chama a população para discutir. Por que isso, Chico? O que está vendo com a nossa política? Cadê a nossa educação política? Cadê a nossa educação ambiental política que precisa? É um absurdo o que está acontecendo e nós temos que, de fato, levar a nossa população a ser uma população política. Não é, gente, não é política partidária, é política participativa para salvar a sua própria vida. É isso, Chico. Obrigado, professor. Eu queria só que, já cumprimentando todos que estão aqui no nosso rede social, tem um comentário aqui da Célia Maximino. Ela fala o seguinte: do lixo
que foi trazido em container, né, para a nossa cidade, né, no nosso porto, ameaça a nossa saúde, nossa população. É um absurdo. O que vocês comentarem, Mari? Esse lixo que já não é a primeira vez que chega no Porto Santo, lixo de outros países, abre o container cheio de lixo. Então, nós estamos virando a lata de lixo do mundo, é isso? Porque se não tem respeito, um governo, um presidente que não respeita o meio ambiente, a natureza, a Mata Atlântica, a Amazônia, enfim, e aí acontece isso que é lamentável a gente ver um container cheio de lixo, que não é a primeira vez que chega no Brasil, né? E fazer o que com isso? Então, tem que mandar de volta, lógico, mas é um desrespeito total em questão mundial. O Brasil é terra de ninguém, eles não cuidam do meio ambiente, manda para lá. É mais ou menos por aí, Mari? Então, Chico, esse problema, em 2017, quando apresentaram o projeto da termoelétrica em Peruíbe, o investidor que fez a apresentação, ele terminou a apresentação falando assim, e ainda há a possibilidade de acoplar uma incineradora de lixo à termoelétrica e o município vai ganhar muito dinheiro queimando lixo de toda a região. Mas ele foi tão mal recebido que nunca mais ele tocou no assunto, porque até quem era a favor da termoelétrica achou muito grave isso. E, na realidade, a intenção é essa. Essa incineradora que estão licenciando em Santos, ela pode queimar 2.000 toneladas de lixo dia. É tudo que é produzido na Baixada Santista toda, sendo que nem Peruíbe tem aterro próprio, então o lixo de Peruíbe nem iria para Santos. Da onde vai vir essas 2.000 toneladas que eles pretendem queimar por dia? Na China, o ano passado, eles proibiram a importação do lixo que vinha da Europa e Estados Unidos, porque eles estão com uma política lá ambiental de reduzir, né, a emissão de gases de efeito estufa, eles proibiram. Então, o primeiro mundo e os Estados Unidos, eles estão órfãos da onde queimar o seu lixo, porque a Europa está fechando as incineradoras. E nos Estados Unidos também está havendo um levante muito grande em muitas cidades exigindo o fechamento das incineradoras, que são incineradoras antigas, elas têm uma média de 25 anos de vida útil, então, conforme elas vão esgotando o tempo de vida útil, elas são fechadas e não se reabrem novas, não se colocam novas incineradoras. Então, há muito lixo a ser queimado. E o que nós estamos entendendo? Porque está pipocando o projeto de incineração para todo canto. Parece que o cara vai com uma pastinha embaixo do braço, bate na porta da prefeitura daquela cidade pequenininha e fala assim, prefeito, trouxe um projeto de geração de renda maravilhoso para a tua cidade, você vai ganhar muito dinheiro. A gente instala uma incineradora e você vai ser pago para incinerar o lixo de todo mundo. E esses containers chegando em Santos, eles são o reflexo disso, porque para algum lugar essas pessoas têm que mandar, esses países têm que mandar o seu lixo. E até ontem eu li uma informação muito interessante. A Dinamarca, ela construiu tantas incineradoras que ela chegou num ponto, isso algumas décadas atrás, ela chegou num ponto de ter que importar 10 milhões de toneladas de lixo por mês para fazer funcionar as incineradoras, que eram a fonte de geração de energia deles. Então, essas incineradoras, elas são fornalhas que trabalham 24 horas por dia consumindo algum material, que no caso é lixo. E a gente nem vai ter tanto lixo assim para queimar, né? Com certeza seremos o depósito de lixo do planeta se esse projeto continuar em frente. Jeffer. Sou Jeffer. É importante, né? Ajudando a Mari, complementando, é importante a fala da Mari, né? É que, Chico, há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás,
a Frente Ambientalista da Baixada Santista tem articulação no Brasil e em outras partes do mundo também, através das ONGs que fazem parte da Frente Ambientalista, né? E a Frente Ambientalista recebeu notícia de que os países de primeiro mundo estavam exportando plástico e resíduos em containers para países de terceiro mundo, principalmente porque a China, como a Mari colocou, proibiu a importação de plástico. E tem uma linha na exportação mundial que diz o seguinte: aparas e resíduos de plástico. E essa linha permite transportar plástico para o mundo todo. E aí, esses amigos nossos internacionais avisaram: olha, Frente, tem aí lixo indo para o Brasil. Existem operadoras de navegação que está fazendo esse trabalho de levar lixo para o Brasil. Fizemos uma denúncia à Frente Ambientalista para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tomou iniciativas importantes, informando os agentes portuários, o IBAMA e outros agentes do patrimônio, obviamente, público, sobre esse problema. A fiscalização aumentou e olha o que deu, o que o IBAMA descobriu recentemente, né? E aí, só que está um problema. A Frente Mundial, a qual faz parte a Frente Ambientalista da Baixada Santista, ela não quer só isso. Ela quer saber de todos esses resíduos que estão sendo importados com essa linha. E quem são os compradores? Quem é que está comprando esse resíduo e para fazer o quê com esse resíduo? Para enterrar e jogar no mangue ou soltar pelos navios aí quando entra no território do Brasil? Isso a gente não quer, né? Então a gente quer saber, para conversar com essas pessoas, para que ela pegue seus investimentos e invista em coisa benéfica para o país, em coisas benéficas para a sociedade, e não ajudar a importar resíduo do primeiro mundo para se fazer sabe-se lá o quê, Chico, no nosso território. Verdade. Deixa eu falar um pouquinho aqui do lixo eletrônico, que acabei não falando, acabei passando aqui nessa parte que a Mari comentou, que é um resíduo que muitas poucas pessoas conhecem, que tem metais pesados nas composições do eletrônico, e muitas vezes você deixava num canto da sua casa, da sua sala, num quarto, e aí que nós somos numa região que é uma região de maresia, que é importante dizer que acaba atingindo os metais pesados, e você corroindo esses metais, e o próprio suor do próprio aparelho eletrônico contamina as pessoas. Então, é importante que tenha essa consciência. Eu passei a conhecer há 10 anos atrás um projeto da USP, que é o CEDIR, que recebia todo o lixo eletrônico do São Paulo, do interior e também da Baixada Santista, e a professora da USP, a Leucia, deu todo o incentivo para a Fundação Setaporte criar o lixo eletrônico na Baixada Santista, que é uma referência já de destino correto e recuperação também, porque o lixo ele tem a questão eletrônica ser recuperável e ter mais tempo de vida, né? Conforme é feito você no Japão, tem uma política de você dar sobrevida ao eletrônico, não deixar ele morrer ali para desmanchar, mas sim você dá uma sobrevida para as pessoas que não têm condições de comprar, né? Então, nós temos o Bazar do Eletrônico lá na Fundação Setaporte, na Conselheiro Neves 84, por conta da pandemia, ficou parado muito tempo, possivelmente para o ano que vem vai estar retornando o Bazar do Eletrônico, mas assim, é importante dizer que as pessoas não desconhecem os metais pesados que existem nos eletrônicos, que é necessário ter o cuidado correto, o manuseio correto, e a Fundação vai buscar na sua casa. Você liga para a Fundação Setaporte, o lixo eletrônico vai buscar, é um trabalho totalmente gratuito, que é feito, um trabalho social de consciência ambiental, para que nós possamos, de fato, tirar esse lixo eletrônico, essas TV que fica na rua. Quando eu passo na rua, Jeff, professor Mari, eu vejo uma TV, um tubo de TV na rua, eu paro e coloco no carro. Eu fico agoniado com aquilo lá, porque se alguém quebrar aquilo lá para pegar o cobre, não sabe que ali dentro tem mercúrio e vai para o lençol freático da nossa cidade, né? E a gente tem que ter essa consciência. E acho que é um grande trabalho que a Fundação tem realizado para a comunidade aqui da Baixada Santista. A gente fica muito orgulhoso de estar participando, mesmo que seja pequeno, mas na questão da consciência ambiental e da logística reversa, que é importante dizer que isso é a obrigação dos grandes fabricantes pegar de volta os seus produtos que
é destinado para a população. Nós estamos já indo para o final do nosso programa e a gente precisava, assim, nossa, eu queria falar mais 1 hora com vocês aqui, ficar aqui. A gente vai fazer outro tema sobre um assunto mais específico, trazer vocês dois novamente para a gente se aprofundar na questão do porto, né? Mas eu queria que a Mari fizesse aí as considerações finais. Antes de fazer as considerações finais, falar como nós podemos, aqui na Baixada Santista, o Jeff já falou da questão do Wave, que nós precisamos ver na Câmara Municipal para mudar a lei, para ter uma questão mais pontual nessa questão do Wave, porque agora esse ano vai ser discutido na Câmara Municipal, a lei do uso e ocupação do solo e também a questão dos planos diretores. A sociedade civil tem que se organizar, ir para casa, fazer as intervenções necessárias para que os vereadores tenham essa consciência, que nem todos têm a compreensão e o conhecimento da questão ambiental. E eu me comprometo a chamar uma audiência pública a esse respeito, para que nós possamos dar uma orientação para casa e para a população de Santos. Já está aqui um compromisso nosso, chamar uma audiência para falar sobre esse assunto. Mas eu queria que a Mari aqui fizesse suas considerações finais e depois eu passo para o professor Jeff. Plano diretor, né? Parece que a Imperuíbe também estão fazendo esse processo e a gente está tendo bastante dificuldade por não conseguir as reuniões presenciais, viu, Chico? É verdade. É muito importante a participação popular. O que eu gostaria de deixar é que, infelizmente, durante todo esse processo de desenvolvimento tecnológico, né, das criações de tantos objetos, nós não tínhamos o acesso à informação que nós temos hoje. Então, como você bem colocou, os objetos que nós usamos no nosso cotidiano, eles podem se tornar fontes de contaminação, fontes de risco e de adoecimento nosso, da nossa família, e nós nem sabíamos. Só que hoje, com todo esse acesso à informação, nós não podemos mais nos omitir de dar o destino correto, né, para os nossos descartes, de ficarmos atentos ao que pode ser contaminante, não só nosso, como do solo. Então, a internet ela é uma fonte maravilhosa para que a gente consiga gerir de uma maneira mais saudável a nossa vida. Inclusive, esse distanciamento das cidades que nos fez parecer que o ser humano vive a parte da natureza, só que não... que nós dependemos ainda, por mais que pareça que a natureza já não interfere na nossa vida, nós dependemos totalmente da nossa... do meio ambiente no qual nós estamos inseridos para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Nós fazemos parte, né, da natureza, do meio ambiente, nós somos seres planetários como todos os outros. Então, que nós possamos, apesar de morarmos em cidades, termos esse olhar carinhoso, né, com o nosso planeta, com o nosso meio ambiente, e buscarmos as informações corretas para que nós possamos garantir não só a nossa própria saúde, como a saúde do meio ambiente no qual nós estamos inseridos. Muito, muito grata mesmo por ter participado desse programa, sempre é uma honra estar aqui com você, Chico, com o Jeffer, e agradeço a todos que estão conosco também, que possamos nos reencontrar em breve. Eu agradeço, Mário, não esqueça de compartilhar essa live, deixa assim o seu recado, as suas mensagens, não deu para ler mensagem de todos, já agradeço imensamente a participação de vocês. Nós vamos colocar na tela aqui o telefone do lixo eletrônico para poder você consultar e fazer as suas coleta residencial. Você pode ir aqui, 3221-2546 ou 99-101-4386. Você tem o Raimundo, que é lá o gestor do lixo eletrônico, que faz a sua agendamento de coleta. Parabéns do lixo eletrônico, parabéns à Fundação Setaporte. Professor Jeffer, suas considerações finais. Chico, é importante esse trabalho da Setaporte em relação do lixo eletrônico, né? Sabe que eu faço parte do núcleo de pesquisa lá da Universidade Federal de São Paulo. Por intermédio do próprio André, do Lixo Zero Santos, né, nós entramos em contato com o diretor da Unifesp, Chico, para ver como estavam os descartes do lixo eletrônico da universidade,
E a universidade se disponibilizou, gostaria que você até entrasse em contato com o diretor, para aqueles que já forem desvinculados do patrimônio, né, e que já forem ser descartados, para que o Setaporte possa, através de um acordo aí com a universidade, ir retirando esse lixo eletrônico de lá para poder fazer um bom uso dele, né? Isso é tão importante, Chico, porque além de poder destinar corretamente toda essa tabela periódica que existe dentro do computador, né, que ali não faz mal, mas se não for destinado corretamente, passa a trazer problemas ambientais à saúde das pessoas, e é um trabalho que o Setaporte faz tão importante e evita, inclusive, Chico, que a gente importe lixo eletrônico de outros países, né? E a Setaporte já contribui até com isso, fazendo uma destinação correta do nosso lixo e aportando aquilo que é possível continuar em uso. Isso é extremamente importante e tem todo o nosso apoio, viu, Chico? Eu queria, Chico, mais uma vez agradecer a oportunidade de poder conversar com o teu público. É um programa tão importante, né, que faz essa ligação de uma forma correta e competente da nossa cidade com o nosso porto, Chico. Nós precisamos de chamar esse porto de nosso, porque se a gente não chamar de nosso, vem qualquer um e bagunça e faz o que quiser. Parabéns, Chico, estamos contigo nessa jornada. Legal, obrigado. Que eu agradeço aqui, professora Mari, professor Jeff, pela sua contribuição. Agradeço também imensamente aqueles que nos estão acompanhando até agora e que você possa compartilhar essa live, fazer seus comentários, porque aqui nós estamos sempre trazendo temas interessantes, importantes sobre porto e cidade. E hoje o tema foi meio ambiente, resíduo sólido e saúde, porque se não tiver saúde, com certeza a gente não tem vida. E vamos salvar nossas vidas e proteger nossas famílias, e proteger nosso porto é proteger também nosso emprego, nossa região. Então, queria agradecer imensamente vocês que participaram até agora, e semana que vem estaremos de volta ao Porto Cidade com o vereador Chico Nogueira. Parabéns, um forte abraço, bom final de semana. Tchau! A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.